cancela aqui. Pronto. Aí já está, o quadro está aparecendo? Sim, senhor. Está tudo fechado, está tudo certo, né? Tá. Bom, então, retornando aqui ao tópico, né, que nós estávamos trabalhando, que era, nós usamos o oscilador harmônico n-dimensional isotrópico para ilustrar o aparecimento da simetria S-U-N. Então, nós vimos que, na verdade, né, o hamiltoniano, né, o hamiltoniano aqui do oscilador harmônico isotrópico, né, do oscilador harmônico, oscilador harmônico isotrópico. Então, na sua descrição quântica, né, na versão quântica, simetria S-U-N. Essa simetria, como nós vimos, né, é uma simetria que relaciona os operadores, né, relaciona o operador A chapéu, né, ela mostra que é uma simetria desse tipo, A chapéu, linha, é uma matriz R, A chapéu, ou seja, o A chapéu I, linha, é o F e J, A chapéu J. Onde essa matriz aqui é, então, é uma matriz de S-U-N. Então, essa. E aí, observamos que esse operador, ele envolve X e P. Né? Se a gente lembrar bem, né? Na verdade, esse operador aqui, esse A, ele é composto, né? Ele é uma superposição do X com P. Então, na verdade, esse A, esse operador A, ele depende do X e do P, é aquela combinação X menos IP, X mais IP, ou P menos X, P mais X. Então, ele mistura a parte cinemática, o momento e a parte cinemática, com a parte que depende da posição, que é a parte do potencial. Então, na verdade, essa simetria é o que a gente chama de uma simetria dinâmica, porque ela mistura a parte de energia cinética com a parte de posição. Só para lembrar uma coisa, quando a gente pega o hamiltoniano do oscilador, só para colocar aqui, se a gente pegar na forma, em termos de operadores de momento, vou pegar o oscilador harmônico isotrópico n-dimensional. Então, aqui é o momento PI, TI, quer dizer, o P2. E aqui a parte da energia, né, associada ao potencial harmônico, no meio de cada X2. Então, vamos supor que isso aqui seja n-dimensional isotrópico. Como a gente está fazendo lá, n-dimensional e isotrópico. Então, o que a gente pode observar é o seguinte. Se a gente fizer aqui, esse x é uma coordenada de posição. Então, a gente vai ter lá x' i igual a uma matriz, vamos chamar aqui m e j, xj. Então, posso fazer essa transformação aqui. Claro, o x, né, quer dizer, o p, então, claro, se eu pegar essa relação aqui e derivar em relação ao tempo, eu vou obter as velocidades. Então, é claro que as velocidades também variam da mesma forma, porque essa matriz aqui é uma matriz constante, estou fazendo uma transformação com m constante. Então, se eu derivar em relação ao tempo, eu ganho de velocidade. E claro, multiplicando pela massa, NVI é a componente do momento. Então, o momento P', quando eu faço essa transformação nas coordenadas, eu tenho essa transformação também nos momentos. Claro, se eu substituir, quer dizer, se eu vejo agora, será que esse objeto aqui é invariante sobre essa transformação? Então, se eu pegar P', colocar essa transformação aqui, isso aqui é M, I, capa, M, I, L, P, capa, P. E aí a gente vê essa matriz aqui, isso aqui eu posso escrever desse modo, isso aqui é M, capa I, então é M, transposto, M, capa L. Usando o produto matricial. M transposto M, capa L. Portanto, se M transposto M for a identidade, então, esse termo aqui fica invariante. Então, P' I
ou seja, Φ' ao quadrado é igual a P ao quadrado. E aí, claro, a mesma coisa vai acontecer com x. X' ao quadrado é igual a x ao quadrado. E essa simetria aqui, essa matriz aqui, é uma matriz n por n ortogonal. Então, isso aqui é a simetria ON. Então, o que a gente está observando é o seguinte: o oscilador harmônico, ele tem uma simetria ON, que é uma simetria separada da parte de momento da parte de posição. Então, por exemplo, ON é uma simetria, né? Das partes. Cinética e de potencial separadamente. Então, essa simetria, ela não mistura a parte cinética com a parte potencial. Ela atua aqui e separadamente ela atua aqui. Então, o ON, né? Não relaciona o momento e a posição. No caso do oscilador harmônico n-dimensional. Boa tarde, bem? Começando agora, o primeiro passo. Então, no caso do oscilador harmônico, no caso n-dimensional, o ON não está relacionando o operador de momento com o operador de posição. Tá? Eu vou esperar a Isabelle começar a procurar para poder apagar. Deixa eu ser rápido. Não, vai tranquilo. Não, eu tirei uma foto, depois eu copio. Ah, é? Não, Então, mas tá pegando? tá, não. Ah, já tirou dos dois quadros, então. Beleza. Poxa, nada. Ela ignora essas tecnologias, esquece que depois pode ser mais simples. Você esperar, copiar tudo. Então, o que eu estou colocando é isso. Essa simetria, ON, ela atua na parte de momento, atua na parte de potencial. Essa lâmpada aqui, poxa, sempre. Agora melhorou um pouquinho. Ela atua na parte de momento e atua na parte de potencial separadamente. Então, essa simetria é uma simetria que a gente chama de simetria, é uma simetria cinemática. Vamos colocar agora a diferença. Aonde é que aparece o N, como nós vemos? Quando nós reexpressamos, né, esse newtoniano em termos dos operadores, que a gente chama operadores de criação e de aniquilação, quando a gente fez aquela separação, né, aquela redefinição das grandezas, foi colocando x, p, depois combinou x com p, criou o x grande, o p grande, depois criou o a e o h. Quando a gente colocou o hamiltoniano nessa forma aqui, né, h cortado, ômega, a, i, chapéu, h, a, i, chapéu, mais i sobre 2, quando a gente trouxe o hamiltoniano para essa forma, nessa forma aqui, fica clara que a simetria é mais ampla do que ON, porque ON é uma simetria de matrizes n por n reais e ortogonais. Ao passo que aqui, a simetria, nós acabamos trabalhando com a simetria SUN, mas na verdade a simetria aqui é a simetria UN, pode ter uma simetria mais ampla que é o N, que é o que? São matrizes n por n unitárias, portanto são matrizes complexas. Então são matrizes n por n unitárias. Então essa matriz aqui é bem mais ampla do que aquela matriz. Claro que uma matriz ortogonal e real, uma matriz ON, ela está contida numa matriz UN. A matriz UN é mais geral, porque esse caso aqui é complexo, esse caso aqui é real. Então, no caso real,
o Dagger reduz ao transposto. Quer dizer, quando a matriz é real, tirar o Dagger é a mesma coisa que tirar o transposto. Então, esse grupo ON, essas transformações ON, elas são as transformações do N no caso real. Então, esse grupo é restrito a um subgrupo, esse aqui. O ON está contido no N. Então, a simetria do oscilador harmônico ela é mais ampla do que o ON. Ela, na verdade, é uma simetria UN. Agora, essa simetria, ela é uma simetria que a gente chama de dinâmica. Por que ela é uma simetria dinâmica? Porque é uma simetria que aparece ligando esses objetos. Mas esses objetos agora, eles dependem de x e de p. Se você lembrar ali da definição, né? Quando a gente definiu esse A-chapéu, esse A-chapéu é alguma coisa que era uma combinação de segmentos. Você está de caderninho então, ali? Só para ver, só para botar a definição certa. Da aula passada. Da aula passada tem. Mas eu não copiei tudo não. Vamos ajudar. A simetria, essa parte de simetria. Abriu na parte de Deixa eu ver aqui embaixo. Você tem? Tem aqui, ó. Acho que tem aqui, ó. Vou botar aqui para vocês. Só para lembrar. A chapéu é P, Né? P Isso. menos X. Deixa eu botar. Isso. A chapéu é o P grande, né? P grande menos X. É o P grande menos X. Ou seja, é o PI pequeno, é o momento, sobre raiz quadrada de 2mh cortado ômega, menos I. Xi grande, mas o x grande é a raiz quadrada de kappa sobre 2n, então sobre 2h cortado ômega, x. Obrigado, tá? Desculpa, eu quero fazer isso. Não, então, é isso. Então, esse operador aqui, a simetria, o n, ela está atuando nesse operador, mas esse operador é uma mistura de x e de p. Então, na verdade, essa simetria do N, ela está atuando em x e p simultaneamente. Então, é uma simetria que mistura a parte cinética com a parte de potencial. Portanto, é uma simetria dinâmica. Então, é isso que a gente chama de uma simetria dinâmica. No caso do oscilador harmônico. Então, no caso do oscilador harmônico n-dimensional, o N é uma simetria dinâmica do sistema. Por quê? Porque ela é uma invariância do hamiltoniano e essa simetria ela relaciona a parte cinética com a parte de potencial, diferentemente do ON. O ON atua só no momento e atua só na posição, ela não faz essa mistura. O N não, ele mistura x com p, então por isso é uma chamada simetria dinâmica. Então, essa discussão nos trouxe na aula passada, nós inclusive falamos aí do aparecimento dos multipletes, né? Vimos então como é que a gente podia ir gerando representações que apareciam degenerescências de S que nós fizemos para SO2, fizemos para SO3, eu deixei até o exercício para vocês para SO4, né? No caso de SO4, quais eram as possíveis degenerescências, né? Então a gente vê que vai aparecer uma representação 4, depois vai aparecer uma representação 10 e assim vai. Eu não vou fazer, vocês devem ter feito, quem pensou, fez um pouco, então no caso é super. Então os dois, vamos colocar agora, então, vamos iniciar uma discussão que é, vamos considerar esses dois conjuntos, esses dois grupos aqui. Vamos considerar o grupo, o N, e vamos considerar o grupo ON. Então, já que a gente falou neles agora. Deixa eu só tirar uma dúvida, se eu continuar. Sim. Aquela simetria é dinâmica porque mistura os dois ou porque tem a parte dinâmica também? É porque tem a parte dinâmica. Ah, tá. Nesse sentido, porque a parte dinâmica é a parte do potencial, é o que faz a interação. Aqui é só a parte cinemática. Se não houvesse essa parte, isso aqui é só um momento. Um momento sem interação é a partícula livre. Então é só cinemática. Quando você inclui o X, você está incluindo potencial. Então essa simetria está misturando a parte do potencial, que é a parte da força, com a parte cinemática. Por isso que ela é chamada de simetria dinâmica. Que ela mistura. Não é porque mistura dois elementos, não, Isso. porque tem a parte dinâmica. Ela mistura a parte do potencial com a parte cinética. Certo? Por isso que ela é chamada de simetria dinâmica. Não é o único exemplo, existem vários exemplos de simetria dinâmica. Não sei se nesse curso que eu vou fazer, se vai dar tempo, mas provavelmente no curso futuro aí, a gente vai falar, geralmente quando eu falo mecânica quântica, eu falo sobre isso. O átomo de hidrogênio, se a gente considerar o átomo de hidrogênio, qual é o hamiltoniano do átomo de hidrogênio? É um elétron no campo do núcleo do átomo de hidrogênio, que é um próton, um átomo do tipo de hidrogênio, que tenha
por exemplo, uma carga, se é a carga do elétron negativa, então vou fazer uma carga menos CE. Então a carga do próton, a carga do núcleo. Então eu tenho interação, eu tenho a parte cinética. Então eu tenho o elétron. A parte cinética dele, P2 sobre 2M, energia cinética, um meio de MV2. Mas esse elétron está no campo atrativo de um núcleo que tem Z próximo, tem um núcleo atômico 4. Então a energia de interação é a energia eletrostática de interação. Z é 2 sobre 4π ε0 R. Então, esse newtoniano aqui é o newtoniano que descreve um átomo do tipo hidrogênio. Parte cinética do elétron e aqui a parte potencial. É o elétron, né, tem um núcleo com carga menos EE e tem um elétron aqui com carga E. Então a energia de interação. Mas isso é uma descrição igual de ON ou já usando. Não, isso aqui é clássico. Clássico. Então, é a energia cinética, quer dizer, a energia total do elétron no átomo de hidrogênio. Cinética mais potencial. Por enquanto não é quântica, tá? Por enquanto é mecânica clássica. Agora, se a gente agora considerar esse problema aqui na mecânica quântica, se a gente agora trouxer esse problema para a mecânica quântica, como é que eu vou colocar a mecânica quântica aqui? Vou colocar esse R aqui, é o módulo da posição, né? A gente vai colocar a mecânica quântica aqui quando a gente disser que P não é mais NV. P menos I é cortado ddt. Eu vou introduzir a mecânica quântica quando eu disser que o comutador do xi com o PJ menos I H cortado delta J. Então, agora o meu problema entrou no âmbito da mecânica quântica. Quando esse problema entrar no âmbito da mecânica quântica, a gente mostra que o átomo de hidrogênio, ele tem, aqui se a gente observar bem, isso aqui está no espaço tridimensional, é um momento ao quadrado. Isso aqui está no espaço tridimensional, é uma distância. Então, tudo isso aqui é invariante sobre transformações de SO3. Então, o meu hamiltoniano, ele tem uma invariância SO3. Se eu fizer uma rotação no espaço, P ao quadrado não muda. Se eu fizer uma rotação no espaço, o módulo de X não muda. As distâncias não mudam quando eu faço uma rotação. Então, a simetria separada da parte cinética e da parte de potencial do átomo de hidrogênio é uma simetria do tipo O3, ou SO3. Vou botar a O3, que é mais geral um pouquinho. Porém, oi? Isso olhando clássico. Se eu for olhar agora quanticamente, eu vou descobrir que tem uma simetria tipo dinâmica que vai misturar o X com o P, que é uma simetria, que vai aparecer aqui uma simetria SO4, que é uma simetria mais ampla. São matrizes 4x4, não 3x3. Então, na verdade, a simetria, quando a gente está na mecânica quântica, lá no átomo de hidrogênio, a gente estuda aqueles níveis, aqueles orbitais atômicos, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p10, né? Que dá aqueles números 2, 8, 18. Todos esses números aqui, essas regenerescências, 2 estados no primeiro nível de energia, 8 estados no segundo nível de energia, 18 estados no terceiro nível de energia, todas essas regenerescências estão aparecendo por causa dessa simetria SO4. Então, essa é uma simetria dinâmica. Então, por exemplo, no átomo de hidrogênio quântico, a simetria dinâmica é uma simetria SO4. E é ela que está por trás da nossa descrição desses orbitais atômicos. Certo? Então, isso aqui nós não estamos cobrindo nesse curso, mas no curso, geralmente quando eu dou mecânica quântica, eu trabalho átomos de hidrogênio dentro dessa ótica de teoria. Só para mencionar para vocês. Certo? Bom. Obrigado. Nada. Vamos dar uma olhadinha agora. Então, o que são esses grupos? O N, o que é o S e o N, o que é o ON e o que é o SO. Tá bom? Então, o N está aqui. É o grupo, então, o N é unitário. Então, são matrizes complexas. Então, quando eu estiver falando do grupo, o N, eu estou falando de matrizes N por N, complexas e unitárias. O Dagger, U igual a identidade. Então, isso é o grupo N. Se uma matriz é unitária, a sua inversa também é unitária.
produto de duas matrizes unitárias também é uma matriz unitária. Então, é um grupo. Agora, se eu pegar S e o N, vai tudo igual. São matrizes N por N também, complexas, unitárias. Mas com aquela especificação nova de serem especiais, ou seja, de terem determinante igual a 1. Então, se eu restringir o determinante para ser igual a 1, eu estou falando de uma matriz S ou N. Semelhantemente, nós trabalhamos com os grupos ortogonais. O grupo ON, então, matrizes N por N, só que são matrizes reais e matrizes ortogonais. Então, uma matriz, vamos chamar a matriz ortogonal, vamos chamar de R, de rotação R transposto, R igual a identidade. Então, isso é uma matriz ON. Se eu colocar determinante de R igual a 1, então, essa característica aqui me dá a matriz S, O. Então, a matriz S-O-N é uma matriz N por N, ortogonal, com determinante 1. Então, esses grupos são grupos bastante importantes que a gente vai encontrar em várias situações. Depois, quando nós acabamos do grupo SO3, nós trabalhamos já o SO3 e o SU2. Nós vamos depois começar a trabalhar com o SO4 em detalhes. Mas, por enquanto, nós estamos agora só generalizando, falando dos grupos SUN, UN, SUN, ON, SON em geral, vamos colocar assim. Então, vamos só dar vamos perceber qual é a estrutura de uma matriz SUN de uma matriz UN. Vamos pegar aqui uma matriz UN. Então, uma matriz UN, vamos pensar assim, ela é uma matriz N por N, complexa. Então, ela tem N2 elementos complexos. Ela tem N elementos complexos, N2 elementos complexos. Se ela tem N2 elementos complexos, ela tem N2 elementos reais. Então, é o número total de elementos reais, N2 elementos reais. Mas, essa matriz, vamos lá. Mas essa matriz é unitária. Então, ela tem em princípio, ela tem dois elementos reais, mas ela é unitária. O que significa ela ser unitária? Significa que se eu fizer esse produto, eu vou ganhar a identidade. N por N. Então, esses elementos não são tão soltos, porque eles têm que satisfazer essa relação. Então, quando eu multiplicar a matriz conjugada hermitiana pela matriz original, eu vou compor um sistema com N equações, que vai me dar, então, relacionar esses elementos entre si, né? Como a gente fez no caso do S2. Vamos contar quantas relações de vínculo essa relação aqui nos coloca. Então, vamos colocar aqui, vamos tentar calcular o número de vínculos reais presentes nessa equação. Então, quantos vínculos reais estão presentes nessa equação? Vamos ver. Essa equação aqui, essa matriz aqui, se eu tirar o conjugado hermitiano dela, ela é uma matriz real, é uma matriz hermitiana. Essa matriz, o produto, não o U é unitário, mas esse produto, o Dagger U, é uma matriz, no total, é uma matriz hermitiana. Por quê? Se eu tirar o conjugado hermitiano dela, quando eu tirar o conjugado hermitiano dela, esse cara vem para frente, o Dagger. E esse cara vai para trás, U. Então, o conjugado hermitiano dela é igual a ela. Então, essa matriz é hermitiana. Se ela é uma matriz hermitiana, a diagonal dela é real. Toda matriz hermitiana tem diagonal real. Os elementos da diagonal são naturalmente reais. Então, a diagonal dela é real. Então, significa que quando eu impuser a relação, que quando eu calcular esse produto aqui,
eu vou ver, cada elemento da diagonal vai ter que ser igual a 1, então esse elemento vai ter que ser igual a 1, esse elemento vai ter que ser igual a 1, até aqui, esse elemento vai ter que ser igual a 1. Mas, uma equação complexa tem duas equações reais, a parte real e a parte imaginária. Só que essa equação da diagonal, ela já sai real, ela não tem parte imaginária. Eu vou ter, isso aqui é real igual a 1, isso aqui é real igual a 1, isso aqui é real igual a 1. Então aqui eu tenho N equações reais, eu tenho N vínculos reais na diagonal. Na diagonal. Agora, eu vou ter que igualar esse elemento aqui a zero, esse elemento aqui a zero. Então, tudo que está acima da diagonal, tudo que está na diagonal vai ser 1. Mas tudo que está acima da diagonal e tudo que está abaixo da diagonal vai ter que ser igual a zero. Então, isso aqui vai ter que ser igual a zero, isso aqui vai ter que ser igual a zero. A mesma coisa para cá. Só que essa matriz é hermitiana. Se essa matriz é hermitiana, tudo que está aqui é reproduzido aqui. Quando a gente pega uma matriz hermitiana, simplesmente a gente transpõe e tira o complexo conjugado. Então, todas as relações que estão aqui vão ser reproduzidas aqui. Então, eu não preciso me preocupar, por exemplo, com a parte de baixo. Eu vou ter que zerar só esses elementos aqui. Mas, quantos elementos moram aqui? Essa matriz tem um total de N2 elementos complexos. O total de elementos complexos dela é N2. Tira os N da diagonal. Vão sobrar esses e esses. Divido por 2. Então, N2 menos N sobre 2 é o número total de elementos que estão acima e abaixo da diagonal. Então, quando eu impuser, então acima ou abaixo, né? N2 menos N é o número total de elementos que sobram fora da diagonal. Se eu divido por 2, é o número de elementos que está aqui, que é igual ao número de elementos que está aqui, N2 menos N sobre 2. Então, quando eu impuser agora aqui isso é zero, aqui isso é zero, que tudo que está acima da diagonal é zero, eu vou estar impondo N2 menos N sobre 2 equações complexas. Porque isso aqui é o número esse número aqui é de elementos complexos. Mas cada equação dessa igual a zero tem parte real igual a zero, parte imaginária igual a zero. Então, eu vou produzir duas vezes N2 menos N sobre 2 vínculos. Tá? Porque eu vou ter N2 menos N sobre 2 vínculos, mas cada vínculo desse é uma equação complexa. Tem parte real e parte imaginária. Então eu vou produzir N2 menos N sobre 2 vínculos reais. Então eu consigo contar quantas relações esse sistema aqui me impõe. Ele vai me impor N2, então o número total de vínculos reais, né? O número total de vínculos reais é N2 menos N mais N, dá N2. Então, o número total de vínculos reais. Bom, mas essa matriz, a gente viu, ela tem 2N2 elementos reais. Então, eu tenho 2N2 elementos reais. Mas esses elementos satisfazem a N2 relações entre eles. Então, o número total de elementos menos o número total de vínculos vai me dar o número total de elementos independentes. O número total de elementos independentes. Que é igual a N2. Então, é igual a N. Então, isso é o que ele diz para nós. Então, é o que a gente diz, a dimensão do SUN, dimensão do N, grupo SUN, o N, perdão, uma matriz UN é uma matriz que tem, ela vai depender de N2, então a gente coloca assim, a dimensão real de UN é igual a N2. Então, uma matriz UN, ela depende de N2 elementos reais, N2 parâmetros reais. Então, para uma matriz U2, ela tem 4 parâmetros reais. Uma matriz U3 tem 9 parâmetros reais. Então, uma matriz UN tem N2 parâmetros reais. Agora, se eu colocar a condição SUN, vou colocar uma condiçãozinha mais. Vamos pegar agora a dimensão. Quantos elementos independentes tem
uma matriz SUM. Professor, eu não entendi o que seria os elementos, o número os elementos independentes. Quer dizer, ela depende de todos os elementos, mas dentre eles, apenas N2 vão ser independentes. Você pode escolher, pronto, se pegar uma matriz SU2, como a gente já viu. Qual é a estrutura de uma matriz SU2? A estrutura de uma matriz SU2 é assim, ela é A mais B, C. Os elementos seriam A, o C, o D, tá. Menos C mais B, exatamente. E aqui A menos B. Então a gente sabe, uma matriz SU2, ela tem sempre essa estrutura e com a condição de que A2 mais B2 mais C2 mais D2 é igual a 1. É claramente uma matriz SU2. Quantos elementos, então, ela tem? 4 elementos reais, A, B, C, D. Mas eles satisfazem essa condição. Então eu posso expressar D em função de A, B e C. Então ela tem 3 elementos independentes. É isso. Desses 4 elementos que estão aqui, essa equação vincula. Então sobram 3 elementos independentes. Então uma matriz do M é uma matriz que depende de N2 parâmetros reais. Tem N2 objetos reais independentes dentro dela. Se eu impuser agora a condição S do N, eu vou impor uma condição a mais que não está aqui, né? Que é a condição do determinante de U ser igual a 1. Mas aí a gente vê o seguinte, essa relação também tem que ser olhada com certo cuidado. Por quê? Se essa matriz aqui é unitária, eu posso tirar um determinante disso. Né? Quando eu tenho essa relação, né, o Dagger, U igual a identidade, se eu tirar o determinante aqui vai ser o determinante de U Dagger. O determinante de U Dagger é o determinante de U complexo conjugado, vezes o determinante de U. Isso é igual a 1. Determinante da identidade. Então, o módulo do determinante dessa matriz é igual a 1. Então, toda matriz unitária, automaticamente, eu não preciso nem calcular o módulo do determinante. O módulo do determinante dela sem fazer cálculo nu é igual a 1. Então, se o módulo do determinante é igual a 1, significa que qualquer número complexo que tenha módulo igual a 1, ele pode sempre ser escrito dessa forma. Módulo igual a 1, então todo número complexo pode ser colocado dessa forma. R elevado a terra. Isso é o módulo. Como o módulo é 1, isso aqui é 1. Então, o que sobra para o determinante de uma matriz unitária, o determinante de uma matriz unitária é uma fase. É esse número aqui. Então, agora, para que isso aqui seja 1, é porque θ é igual a 0. Então, essa equação aqui, determinante de U igual a 1, é equivalente a uma condição única, que é θ igual a 0. Então, essa condição aqui, essa restrição, ela impõe apenas um vínculo real. Que ia tomar o quê? Ia tomar θ igual a 0. Então, a dimensão vai ser isso aqui menos uma condiçãozinha. É N2 menos 1. Então, quando eu passo de uma matriz UN para uma matriz SUN, eu perco só uma dimensão. Então, aí a gente vê que o número de parâmetros independentes, como a gente acabou de ver, se eu pegar SU2, dá 3, 2 ao quadrado menos 1. É aquela condição. Né? Então, o número de parâmetros independentes de uma matriz SUN é N2 menos 1. Então, essa matriz aqui, N2 é uma matriz, né, bastante ampla. Vamos pegar agora as matrizes ortogonais. Se eu fizer o mesmo exercício, né, com as matrizes ortogonais. Então, se eu pegar os mesmos, vou pegar agora uma matriz ortogonal, uma matriz que a gente está chamando R, né? Uma matriz R que pertence ao grupo OM. Então, essa matriz aqui, ela é N por N real. E é ortogonal. Então, R transposto R é a identidade. Então vamos contar agora uma matriz N por N real, ela tem N2 elementos reais.
Então, ela tem N2 elementos reais. Não precisa multiplicar por 2, porque o problema não é complexo, é real. Agora, eu estou impondo essa condição aqui. Isso aqui vai ser um sistema. Vai me dar uma condição, vai me dar um conjunto de equações em cima dos parâmetros de F, dos elementos de F. Essa matriz aqui, ela é, isso aqui tem que ser igual à identidade. Então eu vou pegar essa matriz, vou multiplicar por essa e vou igualar a 1, 1, 1, 0. Só que, então claro, eu vou ter as n condições na diagonal, eu vou ter n vínculos na diagonal. F diagonal é igual a 1, esse elemento é igual a 1. Se eu fizer o produto aqui, né, no final do dia, né, eu tenho esse produto aqui. Então, isso vai ser igual a 1, isso vai ser igual a 1, isso vai ser igual a 1. Eu tenho n2 vínculos reais condicionados, né? N vínculos reais condicionados à diagonal. N condições reais à diagonal. Agora, eu vou ter que colocar que isso é 0, isso é 0, isso é 0, isso é 0. Só que, de novo, essa matriz aqui, por construção, é uma matriz simétrica. Se eu tirar o transposto dela, ela mesma. Então, quando eu faço esse produto, essa matriz já sai simétrica. Se essa matriz já sai simétrica, tudo que está aqui é igual a tudo que está aqui. Então, eu não preciso contar essa parte, que vai ser essa parte é uma réplica dessa. Então, eu vou ter, acima da diagonal, eu vou ter que botar que isso é 0, isso é 0. Eu vou ter quantas condições aqui? Eu vou ter N2 menos N sobre 2 vínculos reais, vamos dizer, na diagonal superior, na parte superior da diagonal. Certo? Então, o número, então eu tenho N2 elementos no início. Mas aí, na diagonal, eu ganho N condições de dependência. E acima da diagonal, eu ganho N2 menos N sobre 2 elementos de dependência. Então, no final de tudo, eu vou ter 2N2 menos N2 na N2. Aí aqui nós vamos ter menos 2N mais N, dá menos N. Mais N? Não seria menos N? Menos N. Vai ficar menos 2N Menos? mais N. Ah, tá. Então dá N menos 1 sobre 2. Então, o número de elementos, né, de uma matriz ON é N menos 1 sobre 2. Então, a dimensão real de uma matriz ON é N menos 1 sobre 2. Então, a gente vê que lá, de fato, a dimensão de N é N2. Né? Então, N2 é sempre um número maior que isso aqui. Então, a matriz N é uma matriz mais robusta, mais elementos. Vamos ver agora a condição de SON. Né? Se eu colocar só a condição de ortogonalidade, o que sai disso? Observem essa equação aqui. Essa equação aqui, eu posso tirar o determinante dela. O determinante da transposta é igual ao determinante de R. Então, quando eu tirar o determinante do lado esquerdo, isso aqui vai me dar o determinante de R ao quadrado. Igual ao determinante da identidade, que é 1. Então, isso aqui me dá o determinante de R igual a mais ou menos 1. Então, uma matriz, ela vai, porque se uma matriz é ON, ela necessariamente tem determinante mais ou menos 1. Então, quando eu imponho, então isso aqui já é natural. Quando eu tirar essa condição, quando eu impuser aqui o determinante é mais 1, eu não vou estar impondo condição nenhuma. Porque o determinante já porque essa condição aqui já me dá o determinante mais ou menos 1. No caso lá do N, quando eu passava para o S e o N, sobrava uma frase que eu podia colocar igual a 0. Aqui não tem nada, porque o problema já é real. Então, a dimensão do S ou N é igual à dimensão do N. Então, aqui eu vou ter a dimensão real do S ou N, também é N menos 1 sobre 2. Então, esses aí são os grupos, né? A gente conta os grupos mais clássicos que nós usamos, né? SON, SON, ON, SOE.
Nós aqui no curso já falamos do grupo ciclético, o grupo sp2. Lá na frente nós vamos voltar depois ao grupo sp1. Vai apagar isso aqui. Então vamos ficar aqui por enquanto agora nos grupos SUN e nos grupos SON. Eu vou fazer o seguinte com vocês. Então, nós já trabalhamos, o que nós já vimos então? Nós tínhamos trabalhado o grupo SO3, nós tínhamos começado com o grupo SO2. Vimos que o grupo SO2 ele é equivalente a um grupo unitário unidimensional, que é nós vimos que havia essa equivalência. Ou eu trabalho com matrizes ortogonais 2×2, ou eu trabalho com uma fase. Né? Nós vimos que essa matriz aqui, né, podia ser escrita desse modo: cosseno de θ, seno de θ, menos seno de θ, cosseno de θ. Essa matriz aqui é equivalente a esse número complexo. Está aqui? Tá? Porque nós vimos que essa matriz aqui, ó, eu podia escrever essa matriz da seguinte maneira: exponencial de θ, e aqui uma matriz sigma, onde sigma era essa matriz aqui: 0, 1, menos 1, 0. Mas qual é a característica dessa matriz aqui? O quadrado dela vale menos 1. Essa matriz aqui tem quadrado igual a menos a identidade. Então, na verdade, essa identidade, esse sigma está fazendo o papel do i. É por isso que quando eu faço da versão SO2 para a versão 1, eu crio o E elevado a θ. Quer dizer, quando eu escrevo E elevado a θ, esse i está fazendo o papel exatamente dessa matriz. É um objeto cujo quadrado é menos a identidade. Então, ou eu escrevo o grupo SO2 na forma real, ou eu escrevo o grupo U1, que é equivalente na forma complexa. Então, nós já tínhamos estudado esse grupo em detalhe. Tínhamos estudado o SO3 e suas rotações, e vimos que o SO3 nos coloca em contato com os espinores, né, complexos com a simetria SO2. Então, nós vimos que havia uma equivalência entre o grupo SO3, né, com esses geradores aqui, que é o grupo SO3, ele tem esses geradores, G1 igual a menos I, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, menos 1, 0. G2 igual a menos I, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. E o G3 igual a menos I, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Paralelamente, aqui no SO2, quem corresponde ao G1 é a matriz de Pauli sigma x sobre 2. Quem corresponde ao G2 é a matriz de Pauli sigma y sobre 2. E quem corresponde ao G3 é a matriz de Pauli sigma z sobre 2. Nós temos visto, né, que tanto os Gs quanto os sigma sobre 2 satisfazem as mesmas relações de comutação. Então, nós temos visto que GI comutador com GJ e YI GK. Da mesma forma, como nós temos visto que a matriz de Pauli sigma I sobre 2, comutador com a matriz de Pauli sigma J sobre 2 e I sigma K sobre 2. Então, tínhamos visto a equivalência entre SO3 e SO2 e, inclusive, estudamos todas as representações, né, de SO2 e SO3, as representações caracterizadas por aquele número inteiro ou semi-inteiro. S, J, chamado J, 0, meio, 1 e assim vai. Né? Então, eram representações sobre as quais essas matrizes. Então, tínhamos acertado essa discussão. Então, o próximo grupo que a gente vai ter que estudar, vamos passar para os grupos agora, unitários e ortogonais mais altos. Então, vamos pensar agora em ir para SO3, que é um grupo muito importante também na física de partículas, e o grupo SO4. A correspondência entre o SO e o SON vai... Não,
não é sempre que existe, não. Porque para dois grupos serem correspondentes, isso é uma boa pergunta. Dois grupos vão ser correspondentes, se eles são equivalentes, eles têm que ter a mesma dimensão. Não, mas se fizer a conta de igual Pois é, então vamos ver. Então, se eu quiser ver, a pergunta da Isabelle é: será que eu tenho algum grupo S, quando que SON pode ser equivalente a SON? Que é o que aconteceu, que a gente já viu que SO3 é equivalente a SO2. Então, eles têm que ter o quê? O mesmo número de geradores. Significa que eles têm que ter o quê? A mesma dimensão, o mesmo número de elementos independentes. Qual é o número de elementos independentes de SON? É N menos 1 sobre 2. Qual é o número de elementos independentes de SON? É N2 menos 1. Então, eu tenho uma equação do segundo grau. Se isso aqui se fechar, eu tenho que ter pelo menos a resposta N igual a 3, né? Quer dizer, SON, né? Vamos colocar assim, peraí, não é SON, não. Eu tenho que colocar um SON e um SUN. Quando é que essas duas coisas podem ser equivalentes? Então, vou colocar mais geral, né? Então, eu teria N2 menos 1. Então, eu teria N menos 1 sobre 2 igual a N2 menos 1. Então, vamos dizer o seguinte, eu teria N2 menos N igual a 2 N2 menos 1. Vou colocar assim. Certo? Então, se eu tiver U2, N igual a 2, 2 menos 1, 4 menos 1, 3 vezes 2, 6. Né? Isso, tá? Se eu pegar SU2, tá? Então, N é 2 ao quadrado, 4, 2 N2 menos 1. 2 ao quadrado, 4 menos 1, dá 6. Se eu pegar SON, 3 ao quadrado, 9, menos 3, 6. Então, isso aqui fecha para N igual a 3 e para N igual a 2. Certo? Por exemplo, vamos ver se aqui tem chance de fechar para N igual a 3. Vamos pegar 3 aqui. 3 ao quadrado, 9, menos 1, 8. Vezes 2, 16. Então, eu teria que ter um SON tal que N2 menos N seja igual a 16. Ou seja, N2 menos N menos 16 igual a 0. A gente está vendo que essa equação aqui não tem saída real, porque aqui o produto das duas raízes tem que ser 16. E aqui a soma tem que ser 1, quer dizer, tem que ser menos 16, né? E aqui tem que ser 1. Então, essa equação aqui já não tem saída para N inteiro. Sim, sim. Vamos pensar uma outra. Vamos pensar vamos pensar aqui. Bom, fiz 4, fiz 3, né? Vamos fazer com 4. Bom, mas vamos ver o seguinte: se a gente quiser pegar, por exemplo, N igual a 6. N igual a 6. 6 ao quadrado, 36. 36 menos 1, 35. 35 vezes 2, 70. Então, essa equação aqui, ó, N2 menos N igual a 70. É isso mesmo? Deixa eu pegar aqui. N igual a... isso. N igual a... tá certo. N2 menos 1 igual a N menos 1 sobre 2. Tá certo. Então, eu vou pegar N igual a 4, né? Então, 70, né? Não, é 30. 15. 15, né? N2. 16. Isso, né? N2 dá 16 menos 1, 15 vezes 2, 30, né? Então, tá, tem que ser igual a 30. Também não vai... Olha só, se eu pegar aqui 4, né? 4 ao quadrado, né? Então, esse aqui estou pegando, estou fazendo o contrário. Perdão. É o SU que é o N, perdão, no contrário. O SU é que é o N, o SO é que é o N. Então, estou pegando aqui, então, deixa eu pegar isso aqui igual a N igual a 4. Tá certo. Estava certo. Então, tá. Dava 30. Isso, dava 30. Então, 4 ao quadrado, 16. Menos 1, 15. Vezes 2, 30. Se eu pegar agora aqui, ó, N igual a 6. 36 menos 6. Dá 30. Então, a gente vê, por exemplo, que SO6 tem uma equivalência com SO4. Tá? Sim, mas, por exemplo, essa conta já é suficiente para você estabelecer toda a equivalencia da... Não, essa conta é só esse cálculozinho é uma condição
necessária, mas não é suficiente para Não é pensar. A suficiente. primeira coisa que tem que ter é a mesma dimensão. Sim, mas não quer dizer que necessariamente você vai conseguir uma relação Não quer dizer. igual tem Não, que não, igual, exatamente. É só para saber se tem a chance. De fato, na verdade, SO6 funciona. funciona, o SO4 funciona. Então, esse cálculo que eu teria que fazer para ver se os dois grupos têm condição de ser equivalentes. Tá? Bom, então, esses dois grupos aqui vão ser os nossos próximos passos de trabalho. Vamos começar a trabalhar o grupo SO3 e o grupo SO4. Eu vou preferir fazer o seguinte, eu vou preferir começar por SO3, porque aí a gente pode generalizar mais rápido para SON, e depois a gente vai trabalhar em detalhe o SO4. Então, vamos começar a trabalhar hoje quem é o grupo SO3. E aí a gente generaliza depois para o SU1. Então vamos lá. Então, quem é que nós já conhecemos bastante o grupo SU2, vamos tentar agora trabalhar o grupo SU3, que é um grupo muito importante. Ele aparece 2 vezes em conexão com a física de interações fortes. Na física de interações fortes, nós temos em duas situações distintas, nós temos o SO3. Nós temos a simetria SO3, chamada simetria SO3 de sabor. SO3 flavor. Engraçado esse jeito. Temos o SO3 de flavor e temos o SO3 de cor. SO3 color. Temos duas escolas. Flavor. Então, nós temos 2 simetrias SO3. Essa simetria aqui, ela aparece ligada a todos os hadrons que são compostos pelos quartos U, D e S. Então, todos os chamados bárions e mesons são compostos pelos quartos U, D e S. E pelos antiquarks correspondentes, né, U barrado, D barrado e S barrado, eles estão ligados a uma simetria SO3 que a gente chama de sabor. Esse sabor está justamente para distinguir os 3 tipos de quark. U é um sabor, D é outro sabor, S é outro sabor. Essa teoria, que era uma teoria, hoje a gente vê como um modelo, né? Esse modelo que mostra uma excelente aproximação da simetria SO3 para tratar questões de interações fortes desse setor de quarks é chamado de eightfold way. Então vamos entender por que aparece o 8. Eightfold é de 8, né? Eightfold way. Eightfold significa, eightfold é uma coisa que é óctuplo, né? Uma coisa que vem em 8. Então vamos dizer assim, é o procedimento dos 8, né? São multiplicidades, vamos entender por quê. Essa teoria aqui foi desenvolvida por Gell-Mann e deu a ele o prêmio Nobel lá, eu acho que 61 ou 60. Ele desenvolveu essa teoria mais ou menos no início da década de 60, em torno de 61. Então, essa teoria, chamada Eightfold Way, ela proposta por Gell-Mann é que a física de interações fortes, com essa teoria do Eightfold Way, ele propôs a existência de 3 quartos. Ele propôs que houvesse 3 quartos por trás do próton, do nêutron e das partículas, chamadas partículas subnucleares, né, que a gente chama de hadrons. Então, Gell-Mann propôs a existência de quarks como objetos que vão compor os hadrons, e ele propôs essa existência associada à simetria SO3, essa simetria SO3 de sabor. Não tinha nunca detectado nenhum Não, quark. eles só foram detectados em 68, bem depois. Então ele fez essa discussão exploratória, né? Ele fez uma exploração teórica através dos dados que se tinha das interações fortes, e ele percebeu que havia uma simetria SO3 por trás dessa física aqui. E essa simetria SO3 levou a ele a prever a existência de 3 quarks e 3 antiquarks que pudessem compor a matéria nuclear conhecida até então.
Depois apareceu o quarto, que é o Charman, só apareceu em 74. Então toda a década de 60 era uma física feita com SO3. Depois, no início da década de 70, teve uma outra teoria, que é a chamada, uma teoria mais fundamental ainda do que essa, que é uma simetria baseada numa simetria SO3 de cor, que é a chamada QCD. Essa QCD é quanto cromodinâmica. É uma teoria quântica de campos, é uma teoria de campos quânticos, né? Que descreve a interação entre os quarks e gluons. Então, nessa teoria QCD, a gente tem os quarks e esses quarks interagem entre si mediante a troca dos chamados gluons. E essa teoria SO3 da QCD, ela introduz essa simetria chamada de cor. Então ela diz que cada sabor de quark, cada quark U, cada quark D ou cada quark S, ele tem um índice adicional, vamos dizer assim, um índice A, onde esse A vai de 1 até 3, para indicar as 3 cores. Eu tenho esses 3 sabores e cada sabor aparece em 3 cores. Então eu tenho quark U, cor 1, quark U, cor 2, quark U, cor 3, quark D, cor 1, quark D, cor 2, quark D, cor 3, quark S, cor 1, quark S, cor 2, quark S, cor 3, e a mesma coisa para os antiquarks. Vou ter o antiquark U nas 3 cores, o antiquark D nas 3 cores e o antiquark S também com 3 cores. Então, essa simetria SO3 ela também é importante mais ainda importante por causa da QCD. Então, a física de interações fortes, ela está muito amarrada a essa simetria SO3. Então, vamos estudar um pouquinho o que é essa simetria SO3. Então o que eu mostrei? O que é a matriz SO3? A matriz SO3 é uma matriz 3x3. Nós já sabemos que ela vai ter, então, 8 elementos, né? 8 elementos reais independentes. Já sabemos isso. Sabemos que ela é orbitária, sabemos que ela tem determinante. Então, da mesma forma que uma matriz SO2, como ela tem determinante 1, vamos pegar uma matriz de SO3, vou pegar uma matriz que eu vou chamar de S. Essa matriz S pertence a SO3. Vou pegar essa matriz R pertence a SO3. Então essa matriz tem 3, né? 3 por 3 tem determinante 1. Então, por ela ter determinante 1, toda matriz que tem determinante 1, ela pode ser escrita como sendo a exponencial de alguma outra matriz. Vamos colocar aqui uma matriz aí ômega. Vamos ver, essa matriz é exponencial complexa de uma certa matriz. Se essa matriz aqui é unitária, vamos tirar o R dada. Então a gente já sabe isso que dá nas nossas aulas. Se eu pego o hermitiano conjugado de uma matriz dessa forma, isso aqui vai ficar menos I ômega dada. Agora, se essa matriz aqui é inversa dessa, então eu estou dizendo que se a matriz é unitária, toda matriz unitária ela satisfaz essa condição. R dagger é igual a R menos 1. Então, quem é R dagger? R dagger é menos I ômega dagger. R menos 1 é menos I ômega. Então, se essas duas exponenciais são iguais, né, é porque ômega dagger é igual a ômega. Então, essas matrizes que estão aqui, nós já sabemos que são as matrizes da álgebra. Isso aqui é o grupo. Isso aqui é a álgebra. Então, o grupo SO3, ele é descrito pela álgebra das matrizes hermitianas. Então, ômega é uma matriz hermitiana 3 por 3. Tá bom? Vamos escrever ela. Mas eu tenho uma condição mais, o determinante é 1. Se a matriz tem determinante 1, a gente já sabe que o determinante da matriz R é igual a 1, isso naturalmente implica que o traço da matriz ômega é igual a 0. Isso sempre acontece. Se a matriz que é exponencial tem determinante 1, é porque o traço dessa matriz é 0.
Então, a minha álgebra vai ser, além das matrizes serem hermitianas, elas vão ter que ter traço nulo. Então, eu estou reduzindo o meu problema. O meu problema é estudar o grupo SO3. O meu problema é estudar as matrizes R. Mas eu estou jogando o problema para as matrizes ômega. Eu vou para a álgebra. Aí eu quero estudar as matrizes R, certo? Então, esse aqui é o grupo. Mas eu jogo o meu problema cá para cima, para a álgebra. Agora, qual é a característica? Então, isso, o que a gente representa pelas iniciais minúsculas é a álgebra. Então, a álgebra de SO3 é a álgebra das matrizes ômega. Ou seja, é a álgebra das matrizes 3x3, hermitianas e com traço zero. Então, vamos escrever a matriz 3 mais geral, 3x3, que seja hermitiana e tenha traço zero. Então, a minha matriz ômega vai ser 3x3. Então, vamos escrever. Ela é hermitiana. Vou pegar uma matriz 3x3 aqui bonitinha. Toda matriz hermitiana tem elementos reais na diagonal. Tá? Então, vamos dizer que esse elemento aqui é real. Agora, ela é hermitiana. Então, esse elemento aqui, eu vou chamar B mais C. Aqui eu vou colocar B. Como ela é hermitiana, aqui então vai ter que ficar B menos C. Né? Eu transponho em conjunto. Aqui eu vou ter um D mais IE. Aqui eu vou ter um D menos IE. Depois aqui, a diagonal é real. Então aqui vai ter um F. Tá? Aqui eu vou ter um G mais IH. E aqui eu vou ter um G menos IH. Agora, aqui eu colocaria um outro elemento real. Só que ela tem traço zero. Então, para ela ter traço zero, é preciso que esse elemento bate a soma desses dois. Então, menos A, menos F. Então, essa é a estrutura de uma matriz ômega, que seja hermitiana, 3x3, hermitiana de traço nulo. Então, essa matriz aqui, ela caracteriza, em geral, a forma das matrizes da álgebra de SO3. Então, quantos parâmetros nós vamos ver se realmente ela não depende de 8 parâmetros? Né? A, B, C, D, E, F, G, H. 8 parâmetros. Então, claro, tem que bater. Então, é nesse sentido que a gente vê. A dimensão é 8. Então, uma matriz ômega hermitiana de traço nulo 3x3 tem 8 elementos independentes. Se eu colocar ela aqui, é claro, essa matriz vai depender dos mesmos 8 elementos. Então, por isso que a gente diz que a dimensão do grupo SO3 seria outra. Nesse sentido fica mais concreta aquela primeira. Né? Bom, então a gente pode, claro, se essa matriz ômega tem essa forma em geral, esses parâmetros A, B, C, blá blá blá, são parâmetros em geral basquete. Então a gente pode expandir essa matriz, né? Então a gente pode pegar essa matriz geral e expandir em termos de uma base de matrizes constantes. O que eu posso fazer? Eu posso dizer o seguinte, ó. Fica claro aqui que a minha matriz ômega, ela vai ser A vezes 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, menos 1. Mais B vezes 0, 1, 0. 1, 0, 0, 0, 0, 0. Mais C vezes 0 e 0. Menos I, 0, 0, 0, 0, 0. Mais D vezes 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, mais F vezes, né? 0, 0, 0, 0, 0, mais G, 0, 0, 0, 0, 0,
base de 8 matrizes independentes. Então, uma álgebra é um espaço vetorial. Se é um espaço vetorial, qualquer vetor, né, dessa álgebra, qualquer vetor desse espaço pode ser escrito em uma base. Então, essa é a chamada base dos geradores. Esses seriam os geradores da álgebra de Lie de SO3. E A, B, C, D, E, F, G, H são os 8 parâmetros. Tá? Existe uma base mais oportuna. O próprio Gell-Mann, quando ele estudou o grupo SO3, ele propôs uma base. Eu posso passar de uma base para outra fazendo combinações lineares. O que o Gell-Mann achou mais interessante não era manter essa base. Para efeito da física que ele queria discutir, ele achou mais interessante recombinar essas matrizes e ele propôs uma nova base com 8 matrizes, que são as chamadas matrizes de Gell-Mann. Então a base, né, adotada para os geradores, quer dizer, a base adotada para a álgebra, né? São os geradores na forma das matrizes de Gell. E é uma dessas matrizes aqui que chama a base dele de matrizes lambda I. Acho que a gente com certeza usa um inicial na vida. Lambda, vou colocar aqui lambda. Um I que vai de 1 até 8. E as matrizes lambda que ele coloca são essas aqui. Quando adota essas matrizes aqui, matriz lambda 1, todas essas matrizes são euclidianas e tem traço. Então, a matriz lambda 1 dele pega esse setorzinho das matrizes de Pauli: 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. É a matriz de Pauli sigma x, guardada nesse cantinho aqui. Depois ele faz a mesma coisa com a matriz de Pauli sigma y: 0, menos i, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Depois ele pega a matriz lambda 3. 1, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0. Depois ele pega a matriz lambda 4, que é 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Pega uma matriz lambda 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Pega uma matriz lambda 6. Todas elas são hermitianas, todas elas têm traço. E existe a relação, a famosa relação que define, né, a álgebra de Lie. Ele tem que lambda I sobre 2, exatamente como nas matrizes de Pauli. Lambda J sobre 2, só que agora não tem o coeficiente directivo. Eu tenho aqui uma constante, chamada constante F, I, J, kappa, lambda kappa sobre 2. Esses coeficientes F e J kappa são chamadas constantes de estrutura do grupo.
sempre que eu tiver comutador de duas matrizes lambda, ele vai seguir essa regra com esses F que são tabelados. Esses coeficientes aqui, as chamadas constantes de estrutura, elas são tabeladas e elas satisfazem a seguinte relação, elas são completamente antissimétricas, igual o Leve típica. F, I, J, K é igual a F, J, K, I, que é igual a F, K, I, J, que é menos F, J, I, K, menos F, I, K, J, menos F, K, J. Satisfaz a essas relações de simetria. Ou seja, é um objeto que é completamente antissimétrico. Né? Então, segue as mesmas regras que o símbolo de Leve-Típico. Sempre que eu trocar. Oi? Por que não usa? Não pode, porque o Leve-Típico vai só de 1 a 3. Ah. E esse aqui vai de 1 a 8. Então, isso aqui não pode ser um Leve-Típico. O Leve-Típico, ele tem o número de índices do Leve-Típico tem que ser igual ao range dos índices. Então, o Leve-Típico é em 4 dimensões. Tem 4 índices e o I vai de 1 a 4. Em 5 dimensões, tem 5 índices e vai de 1 a 5. Aqui não, esse cara tem 3 índices, mas vai de 1 a 8. Então não pode ser o Leve-Típico. Tá? Então, mas e esses coeficientes são tabelados. Então, você vai lá, se você quiser calcular o comutador de lambda 3 com lambda 8, ou o comutador de lambda 3 com lambda 8, vai chegar, você vai colocar aqui F, I, 3, 8K. Aí você vai ver que 3, 8 só tem alguns K. Então, o que sobrar aqui, você vai colocar aqui, vai ficar F, I, 3, 8, 1, lambda 1, F, 3, 8, 2, mais lambda 2, mais F, 3, 8, 3, lambda 3. Mas muitos desses F são zero. Então, esses F são tabelados, você sabe no final dessa operação o que dá do lado direito, tá certo? É assim que se usa essa relação de comutação. Então, essa relação de comutação é a relação que caracteriza a álgebra de Lie do grupo SO3 na representação das matrizes de Lie. Então, isso significa o quê? Que eu tenho uma matriz SO3, 3 por 3, e que essa matriz, então vamos escrever essa matriz assim, vou colocar esse modo. Então, a minha matriz SO3 eu posso escrever desse modo. Eu vou escrever ela assim, exponencial de I. Aí aquele ômega, eu vou colocar aqui os parâmetros, que eu vou chamar parâmetros ômega A, ômega I, lambda I sobre 2. Então eu vou expandir, quer dizer, esse ômega I vai de 1 até 8. Então, da mesma forma como lá no SO2 eu tinha igual ao exponencial de I, a gente chamava de θ I, sigma I sobre 2, só que o I vai de 1 a 3, eu tinha só 3 geradores. Agora eu tenho a mesma coisa, a mesma forma. Posso chamar isso também de θ, se quiser, né? I, θ I, lambda I sobre 2. Só que o I vai de 1 a 8. Eu tenho que fazer essa soma em cima de 8 geradores. Então, essa é a estrutura de uma matriz SO3. Tá claro? Eu estou perguntando toda hora. O que é? Os lambdas, eles têm que ser, cada um deles é 20 anos. Isso, cada um deles é 20 anos. Cada um deles separadamente. O lambda 7 ali tem só o menos I. Ah, eu errei. Obrigado, está errado. Entendi. Está errado. Por isso que ele não é muito, estava errado. Então, todos são hermitianos e todos têm traço duplo. Está corrigido, obrigado. Então, essa é a forma da matriz SO3. Vou fazer o seguinte, eu não vou chamar esse índice aqui de I, vou deixar esse índice, vou chamar de A. Tanto faz, o A vai de 1 a 8, tanto faz, é lambda A. Se eu quiser, eu posso botar aqui lambda A sobre 2, tanto faz. Como vou voltar a botar o índice A, B dos geradores? A, B. F, A, B, C, lambda C sobre 2, e ele vai ficar F, A, B, C, B, C, A, C, A, B, menos B, A, C, menos A, C, B, menos B, C, A. Vou deixar assim. Então, agora, isso significa que essa matriz é 3 por 3. Então, isso significa que eu vou pegar essa matriz IJ. IJ vai de 1 a 3. Essa matriz é 3 por 3. Então, ela tem 3 linhas e 3 colunas. Ou seja, então a estrutura aqui é isso aqui. Vai ter exponencial de I, θA, lambda A sobre 2. Então, claro, significa então que as matrizes lambda têm a mesma estrutura. Cada matriz lambda A, ela vai ter
linhas I, colunas J. Isso vale para cada gerador. Então, cada gerador tem 3 linhas e 3 colunas, está lá. 3 linhas e 3 colunas. Então, quando eu fizer essa operação aqui, significa que eu estou pegando o elemento IJ disso tudo aqui. Ó. A gente sabe fazer esse cálculo, todo mundo sabe como é que eu expando a exponencial de uma matriz. Quando a gente expande a exponencial de uma matriz, o primeiro elemento é a identidade, depois eu vou ter I, θ A sobre 2, lambda A, mais, aí eu vou ter I ao quadrado, menos 1 meio, vai ficar aqui, esse θ ao quadrado já vai ficar alguma coisa do tipo 1 menos 1 oitavo, θ A, θ B, lambda A, lambda B, e assim vai. Estou expandindo isso aqui, IJ. Então, claro, o primeiro elemento, a identidade é delta IJ. O segundo elemento é I, θ A sobre 2, matriz lambda A, elemento IJ. Depois, menos 1 oitavo, θ A, θ B. Aí vai ser lambda A, I capa, lambda B, capa J. Estou fazendo produto matricial, mas você vai dar, não vou somar tudo, claro. Estou pegando só as ordens mais baixas. Se eu disser que o parâmetro θ é muito pequeno, tendendo a zero, muitas vezes a gente pode abandonar esses termos aqui e trabalhar só em primeira ordem interna. Então, isso aqui seria uma transformação infinitesimal de S3. Né? Então, como é que é a transformação de S3? Significa o quê? Significa que S3 é um grupo de matrizes complexas. Então, elas vão atuar em vetores que têm componentes complexos. Então, vamos pegar um vetor aqui, que é o vetor psi. Psi, então, vai de 1 a 3, tem 3 componentes, todo um espaço vetorial complexo, de dimensão 3, então esse psi é complexo, é um número complexo. E aí uma transformação de SO3 vai atuar em cima dele. O que a transformação de SO3 vai fazer? Vai fazer uma rotação dele, como a gente fazia com SO2. O psi aí vai ser R e J, psi-J. Então isso que caracteriza uma transformação de S3. Esse objeto aqui, que é tridimensional, que as matrizes de SO3 vão atuar em cima dele, a gente chama da representação 3 de SO3. É a representação chamada triplete. É o triplete de SO3. É uma representação caracterizada por um vetor que tem 3 componentes complexas e que, ao fazer uma transformação genérica de SO3, ele sofre essa transformação aqui. Lembrando lá dos nossos Yang Tabu que nós fizemos para o SO2, vamos agora refazer, a gente pode chamar dessa representação, que eu adoto, o 3 ou o box. Quadradinho significa que eu já sei o que está acontecendo, eu estou numa representação tridimensional de SO3. E aí a gente sabe, se eu compuser essa grandeza aqui, psi de psi, isso aqui vai me dar, se eu fizer uma transformação, né, se eu pegar agora essa grandeza aqui, psi, linha, Dagger, psi, linha, dessa relação aqui em forma, estou abrindo assim, se eu quiser colocar em forma matricial, eu vou escrever ela simplesmente desse modo, R psi. Psi é o vetor comum, R é a matriz de SO3 e esse psi aqui é um vetor coluna. Estou colocando em forma matricial. Psi igual a R psi, ou se eu quiser colocar em forma de componentes, coloco desse modo. Muito bem, então se eu pegar a psilinha dada, a psilinha, que é pegar psilinha, colocar em forma de vetor linha, e o psilinha colocar em forma de vetor coluna, né? Isso que eu estou fazendo. Eu uso essa transformação aqui, vamos usar essa relação. Isso aqui está me dando psi Dagger, R Dagger. R, psi. Mas agora, como essa matriz é SO3, isso aqui é identidade. Então, psi Dagger, psi é invariante. Então, SO3 está fazendo esse trabalho. Se eu pegar essa grandeza, psi Dagger, psi, e fizer uma transformação SO3 em cima dele, ele não vai mudar. Isso aqui vai ser psi Dagger, psi. O que é psi Dagger, psi? Se a gente for calcular explicitamente o que é psi Dagger psi,
psi-dagger psi é módulo de psi1 ao quadrado mais módulo de psi2 ao quadrado mais módulo de psi3 ao quadrado. Módulo de psi ao quadrado. Tá? É um vetor complexo. É um vetor complexo, tridimensional, pertencente ao C3. A norma dele é o quadrado, o módulo dele é o quadrado, é isso aí. Então, SO3, o SO3 deixa invariante o quê? O módulo de um vetor real. SO3 deixa invariante o módulo de um vetor complexo. Então, o grupo SO3 ele atua dessa forma, deixando invariante esse objeto aí, certo? Agora, vamos dar uma olhadinha, né? Então, isso é a representação 3, é o objeto 3. Então, se eu fizer uma transformação infinitesimal, fica claro que, lembrando daquela expressão que eu apaguei aqui, né? Se eu fizer uma transformação infinitesimal, significa que eu estou fazendo uma rotação em θ muito pequeno. Então, isso aqui estava dando para nós. Isso aqui é delta IJ mais I, θ A sobre 2, lambda A, IJ, CJ. Então, isso aqui está dando para nós Si mais I sobre 2, θ A, lambda A, IJ, CJ. Estou abandonando, né? Então, isso aqui é uma transformação infinitesimal. Estou abandonando termos que são de ordem θ2 para cima. Então, a transformação do psi, quer dizer, a variação infinitesimal do psi, vamos colocar aqui a variação em ordem θ do psi, é I sobre 2, θ A, lambda A, IJ, CJ. Então, isso aqui é a ação infinitesimal de SO3 em cima, né, das componentes do vetor psi da representação 3, representação tridimensional. Certo? Vou apagar isso aqui. Bom, então isso aí está caracterizando para nós o que é uma transformação de SO3 e qual é a ação dela. O que é importante para nós é saber que SO3 ele altera o vetor, mas não altera o módulo do vetor complexo. Isso aí fica inalterado. Então, a invariância, né, associada ao SO3 é a invariância do módulo do vetor. Claro que a gente sabe que se a gente tirar o produto escalar, né, se a gente pegar o produto escalar de dois vetores, né, se eu pegar um vetor psi e fizer o produto escalar dele para um vetor que, né, isso aqui está dando para nós psi estar que. Então isso também é invariante, porque vai entrar um R dagger aqui e um R, então isso aqui é invariante. Então, psi dagger que linha é igual a psi dagger. Então, o SO3 deixa invariante o produto escalar, né, dos vetores complexos em 3 dimensões. Você deixa invariante o produto escalar, tá? Deixa invariante o módulo e deixa invariante os ângulos, né? Que é o ângulo entre dois vetores, é o produto escalar, quer dizer, o ângulo entre o vetor psi e o vetor que, o cosseno desse ângulo é o produto escalar, psi dagger aqui, dividido pelo módulo de psi. Então, se isso fica invariante e os módulos ficam invariantes, então os ângulos entre os vetores também ficam invariantes. Então, esse é o significado geométrico da transformação SO3. É uma transformação de rotação, só que uma rotação num espaço complexo, não mais uma rotação num espaço real, como é o caso do SO3. Está tudo lá. Vamos fazer um outro comentário agora, que vai ser importante para nós também. Vamos pegar, então,
nós temos que pegar essa representação aqui, ó, psi. Então nós temos isso. Transformação SO3 dele é isso aqui, R, I, J, CJ. Ou seja, é isso aqui.